Vamos conversar com Marco Gama, executivo de futebol do Santo André, aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Santo André que está no Grupo A do Campeonato Paulista, junto com o Santos Futebol Clube, a Portuguesa e o Ituano. Santo André que faz a sua estreia no Paulistão. Sábado, dia 20, já tem pela frente o São Paulo Futebol Clube. Marco, muito obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Já queria saber como está a preparação do Ramalhão para este compromisso diante do São Paulo no Morumbi na estreia do Campeonato Paulista. Boa noite. Boa noite. Primeiro, satisfação imensa poder participar do programa, falar de futebol, falar de Santo André, levar informação. Nós estamos trabalhando desde o dia 1º de dezembro, uma preparação bastante intensa. Nós entendemos que estamos construindo uma equipe bastante competitiva, com atletas conhecedores do Campeonato Paulista, que eu acho que até é redundante dizer, mas é a maior competição estadual do nosso país. E logo na estreia nós temos um São Paulo no Morumbi, que é uma partida bastante difícil, mas nós sabemos que o Campeonato Paulista, ano após ano, vem tendo a sua dificuldade aumentada. Então, por mais que o São Paulo é um gigante aí do país, nós temos outras equipes de Série B que também vai proporcionar a mesma dificuldade. Então nós estamos preparados para duelar contra São Paulo e contra qualquer outra equipe, e esperando alcançar as nossas metas passo a passo, para que a gente mais uma vez se mantenha, busque a classificação e quem sabe possa sonhar com voos maiores dentro da competição. Haja vista o próprio exemplo do Água Santa em 2023, que foi uma grata surpresa. Então a gente se apega a exemplos positivos como esse. E como você bem destacou, né, Marco, o Campeonato Paulista já tinha, né, desde sempre essa característica de ser um torneio muito forte, mas nos últimos anos a gente vê a evolução também desses clubes são muito fortes também no cenário nacional, né? Vocês estarão num grupo onde apenas a Portuguesa não tem uma divisão nacional, só que vocês vão enfrentar outras equipes e essas já disputando, né, um cenário de futebol brasileiro. Santo André também, né, terá felizmente um calendário no segundo semestre em 2024. Então eu queria saber de você, Marco, como funcionou a montagem do elenco do Ramalhão para esta temporada, como que vocês estão trabalhando não só para o Campeonato Paulista, mas também para ter ali uma sequência de trabalho na Série D deste ano. Bom, o Campeonato Paulista, das 16 equipes, vale a gente lembrar que 12 jogos disputam a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, para ilustrar esse alto nível competitivo que eu citei há pouco. As equipes que não têm o calendário nacional são equipes que fazem um investimento grande também dentro da competição. Então, essa é a prova dessa exigência de um campeonato desse nível, onde você não consegue pensar que vai ter vida fácil em qualquer jogo que seja, né? Pensando no planejamento do Santo André, nós temos um problema bastante grande, que é esse convencimento de um atleta que disputa um campeonato paulista, ele seguir dentro do processo para a Série D, uma vez que nós temos duas competições discrepantes financeiramente falando. O Campeonato Paulista ele nos proporciona uma receita importante. A Série D, a nível financeiro, é uma competição deficitária. Então, infelizmente, nós temos que fazer a remontagem de 70% da equipe pensando no Campeonato Brasileiro. É algo que traz para nós uma dificuldade em construir duas equipes dentro do ano. E a gente tem um desejo muito grande de recolocar o Santo André na Série C, na Série B e quem sabe na Série A, como foi recentemente, 2009, 2010, Santo André passou em Série A de Campeonato Brasileiro. É o nosso desejo, mas enxergando passo a passo, nós precisamos, dentro da Série D desse ano, buscar o acesso para que essa discrepância ela seja nula, e a gente consiga manter uma mesma equipe dentro de um ano, obviamente com os ajustes pontuais que sempre são necessários, e dessa forma a gente não ter esse retrabalho. Pensando na nossa
no nosso momento em 2024, a gente enxerga o Campeonato Paulista como uma competição que traz para nós um equilíbrio financeiro muito maior, e a Série D é o desejo de buscar divisões maiores para que a gente acabe com esse processo de montagem e desmontagem de equipe dentro do mesmo ano. Paulo do Vale, Marco Gama, executivo de futebol do Santo André, conversando conosco aqui nos Donos da Bola. Fique à vontade para suas perguntas. Muito bom, prazer conversar com o Marco para a gente fazer uma projeção aí de mais um time importante, né, do nosso estado, time de elite e aqui, né, da Grande São Paulo, de modo geral aí, da região do ABC, então que tem muita gente interessada aí em saber e acompanhar mais uma temporada do Santo André. Inclusive, Marco, vendo já as primeiras movimentações, primeiras não, né, mas essas até mais recentes, né, do mercado, que acabam sendo justamente de jogadores mais conhecidos, né, para o início de temporada, jogadores que estavam aí num final de temporada em 2023 e agora iniciam novamente aí mais um período, mais uma temporada. O Júnior Caissara, jogador que ex-Santos, o Luiz Gustavo, né, que inclusive já jogou no Santo André, retorna agora para o Ramalhão em 2024. O Edmar também, que já jogou no Vasco da Gama. O Felipe Ferreira, outro jogador ex-Vasco. E o Alce também, né? O Alce, que é um jogador que é muito promissor, que sofreu muito com lesões nos últimos tempos, nos últimos anos. Em nenhum momento conseguiu se firmar no São Paulo por conta disso, mesmo sendo talvez ali o mais promissor da defesa do São Paulo num dado momento das categorias de base. E agora, depois também de uma rápida passagem pelo Juventude em 2023, agora já sem vínculo com o São Paulo, né, Marco? Iniciando esse novo período na carreira. O que dá para falar desses jogadores, desse time do Santo André para a disputa do Paulistão, que acaba sendo ali uma mescla, né, de um time experiente, com outras peças que também acabam surgindo ali de um futebol mais underground, podemos dizer assim, né, Marco? E boa noite, Paulo. Eu acho que a leitura é perfeita. A nossa ideia, é claro, é trazer experiência, trazer atletas acostumados a grandes jogos, dados os exemplos do Júnior Caissara, Edmar, enfim, todos que você citou. É uma exigência da competição também. É impensável você vir com uma equipe apenas de apostas, de promessas. Você precisa de atletas que estão acostumados a entrar no Morumbi e fazer um jogo em nível de igualdade, pelo menos de experiência, com os atletas do São Paulo e qualquer outra equipe que a gente tenha na competição. Da mesma forma como nós também precisamos também ser criativos em trazer bons valores para o nosso elenco, para que a gente tenha também a oportunidade de atender um aspecto comercial, para que a gente possa pensar em melhor estrutural, enfim, seria um outro contexto, mas também é algo que nós pensamos. Falando em Valse, assim, há pouco acabou o treino, você vê um atleta da capacidade técnica do Valse treinando, é algo que enche os olhos. É um atleta, como você também muito bem colocou, em dado momento foi uma das maiores promessas ali do sistema defensivo do São Paulo, e infelizmente sofreu bastante com as lesões, e a gente espera que ele não sofra aqui, porque é um talento que o futebol brasileiro merece, e ele também merece, por tudo aquilo que ele passou, ter esse recomeço dentro do Santo André, hoje já sem o vínculo com São Paulo. A gente tem uma expectativa bastante grande. Nosso departamento médico cravou a contratação, liberou a contratação dele, então nós temos uma expectativa de ver o Valse atuando em grande nível. É um atleta que tecnicamente dispensa qualquer tipo de apresentação e comentário, e eu particularmente estou muito satisfeito com a equipe que nós estamos construindo, uma equipe de uma capacidade técnica interessante, atletas com desejo de fazer um grande campeonato paulista, e dessa forma ganha o Santo André, ganha os atletas. O campeonato paulista projeta a individualidade, aqueles atletas que se destacam, e a gente sabe que essa somatória de fatores pode fazer o Santo André um time forte, uma equipe forte que busca coisas grandes dentro da competição.
Ô Marco, inclusive você falou aí, né, dos times da Série A1 do Paulista que disputam também as divisões nacionais. A gente vê hoje a Série B do Campeonato Brasileiro com 7 times que vão disputar o Campeonato Paulista da Série A1, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu queria abordar uma questão com você, que é a seguinte: o Santo André tem também um calendário para o ano por conta dessa participação na Série D também. Mas óbvio que o foco inicial de um time como o Santo André, que tem essas duas disputas, acaba sendo, num primeiro momento, o Paulistão como uma grande prioridade, como uma grande vitrine, o grande momento do ano, o grande momento da temporada, que a gente está falando da elite, do melhor campeonato estadual do país. O Santo André consegue oferecer para alguns jogadores que vão disputar talvez uma Série B em 2024, até mesmo uma Série A, dependendo do perfil do atleta, consegue oferecer um contrato pro Paulistão em alguns termos melhores até do que alguns times que vão disputar a Série B esse ano, como por exemplo a Ponte Preta, o próprio Guarani, assim, para fechar com um jogador que talvez tenha o interesse de outras equipes. Mas o Santo André primeiro oferece um contrato só até o primeiro semestre, até o final do Campeonato Paulista. Então talvez, né, com um tempo menor de contrato, consiga oferecer um salário melhor. O Santo André acaba usando dessa cartada para chamar um certo tipo de jogador para a disputa da Série A1, que mesmo as equipes que vão disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas que elas podem talvez depois contratar esse jogador. Mas pro Campeonato Paulista, o Santo André consegue disputar ali de igual para igual com esse nível de time hoje que está na Série B, pelo mesmo tipo de atleta, Marco? Eu entendo que uma equipe de Paulistão com uma Série B, por exemplo, a gente acaba perdendo argumento, perdendo financeiramente falando, pois essa equipe tem já um incremento da receita vindo do Paulistão e um incremento da receita vindo da Série B. Nós temos outros argumentos, que não é o financeiro, para convencer esse atleta. Eu entendo que a história do Santo André é um argumento, o Campeonato Paulista é um argumento, mas financeiramente nós não conseguimos duelar em igualdade. Nós conseguimos brigar, no bom sentido, no âmbito financeiro, com equipes de Série B, porém de outros estados. E aí você tem, além do argumento financeiro, você tem o argumento também do maior campeonato estadual do país. Então o atleta ele deseja vir para São Paulo, pois uma competição de alto nível, uma competição de destaque, projeta esse atleta para saltos inimagináveis. Série A, quem sabe, nós tivemos, utilizando mais uma vez o Água Santa como exemplo, nós tivemos atletas vice-campeões indo para a Série A do Brasileiro, atletas que não estavam na Série A. Então, o Campeonato Paulista, ele propicia esse salto na carreira dos atletas, e é um argumento que nós utilizamos muito. Financeiramente, nós temos um nosso orçamento, nosso presidente é muito austero naquilo que se permite que nós gastemos, então nós sempre estamos pautados sobre orçamento e sempre argumentando pontos positivos, e financeiramente a gente tem o limite, a gente pratica esse limite para que o Santo André possa, num futuro muito próximo, começar a melhorar ainda mais a sua estrutura, para que a gente consiga retornar para divisões maiores. E então não é permitido para nós aqui qualquer deslize financeiro. Nós temos um orçamento, seguimos ele à risca, e competir com equipes de Paulistão com Série B, financeiramente falando, é uma briga que não é a que nós procuramos, pois é uma briga para a nossa realidade hoje até desleal. Estamos conversando com o Marco Gama, executivo do Santo André, time que vai disputar novamente a Série A1 do Campeonato Paulista. Lembrando que a partir das 9 horas da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Marco, outro dia conversando com o Castanheira, presidente da Portuguesa, eu perguntei para ele o seguinte: o Água Santa na temporada passada, que era normal até, né, um cenário normal, cotado para brigar contra o rebaixamento,
até por ser um campeonato tiro curto, num regulamento meio maluco aí, que classifica dentro dos grupos, mas o rebaixamento é a classificação geral, então depende muito de quem você enfrenta, de quem você não enfrenta, então acaba sendo um campeonato aleatório, de que muitas equipes que você poderia imaginar que brigariam talvez na parte de cima, acabam brigando na parte de baixo, e o exemplo do Água Santa, de um time que todo mundo colocava como um candidato ao rebaixamento, chegou à final. Óbvio que acho que todo time como vocês, como o Água Santa, entram com esse objetivo. Vamos somar o maior número de pontos e, obviamente, se manter na série, na principal divisão. Mas o Água Santa permite com que outros times como o Santo André sonhem mais alto dentro de um campeonato paulista? Claro, eu penso que sim. O próprio Santo André, em 2010, chegando à final de um campeonato paulista contra Santos de Paulo Henrique Ganso, Neymar, eu acho que são histórias que se pode enxergar como um sonho, e acho que quem entra na competição entra sempre buscando os maiores lugares. A gente não pode deixar de enxergar que a conquista de 12 pontos te garante no Paulistão do próximo ano, então é uma mini meta, é uma meta dentro da competição. Posterior a isso, a busca pela classificação, depois Copa do Brasil, e enfim, nós temos algumas mini metas, e olhar para a história do Água Santa, olhar para a história do Santo André, do Ituano, eu acho que faz parte também de que você tem um objetivo, e é um objetivo palpável. É difícil, com certeza é difícil. Nós temos gigantes do futebol brasileiro jogando no Campeonato Paulista, mas é possível, com um trabalho sério, com muita entrega, com muita dedicação, com muita luta, é possível, e nós temos e nos apegamos também a esses exemplos de sucesso, e tomara que em 2024 quem possa fazer história novamente seja o Santo André, pois nós nos dedicamos, nós temos um grupo de atletas, uma comissão técnica, uma diretoria muito séria, todos trabalhadores, e a história e tradição do Santo André permite que a gente sonhe. Em 2004 era impensável o Santo André ser campeão da Copa do Brasil, foi, 2005 jogou Copa Libertadores, então é possível, é difícil, mas nós lutaremos com muito afinco, pois, como eu comentei anteriormente agora, eu acredito que a história e a tradição do Santo André permite sonhar a esse ponto. E Marco, queria que você falasse também sobre o trabalho do professor, né, o Fernando Marchiori. Já teve uma passagem, né, aí pelo Ramalhão, tem muito conhecimento do futebol paulista, né, já passou por algumas equipes, fez bons trabalhos em outros clubes, né? Queria que você falasse desse retorno do Fernando Marchiori, o que dá para esperar e o que o pensamento dele de futebol se encaixa no pensamento hoje da gestão do Santo André. Fernando, é importante nós enaltecermos que ele é o último campeão dentro do clube. Em 2019 ele conquistou o acesso ao Paulistão, foi o último treinador que conduziu o trabalho rumo à Copa do Brasil, que no mesmo ano de 2019, então um treinador com história, vitorioso dentro do clube, e um treinador com 11 conquistas em sua carreira. Isso, nos 8 anos que ele é treinador, 11 conquistas é um resultado expressivo. É um treinador que recolocou o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal de Copa do Nordeste, tirou Vasco na Copa do Brasil de 2023, então é um treinador que vem provando competição após competição, clube após clube, que é um treinador competente. Eu enxergo no dia a dia que é um treinador muito inteligente, trabalhador, estrategista, de uma gestão firme, um treinador de ideias claras. Me agrada bastante o dia a dia com ele, a lealdade, a seriedade e o trabalho. Eu fico encantado com a maneira incessante no qual ele trabalha. Para ele é muito claro as mini-metas, os objetivos do Santo André dentro do Campeonato Paulista, e eu vejo ele trabalhando incessantemente para que ele alcance. Eu penso que o Fernando é um treinador da nova geração, da mesma forma que Thiago Carpini passa no Santo André em 22, o Vinícius Bergantin em 23, agora o Fernando em 24, são treinadores de uma nova safra, de uma nova geração, que eu tenho certeza que serão vitoriosos. Carpini já começa a colher frutos aí da sua carreira, eu tenho certeza que o Fernando também colherá ainda mais frutos,
porque é trabalhador e está preparado para viver coisas grandes. A gente espera que o Santo André, mais uma vez, busque pontos altos dentro da competição no comando dele e ele continue essa carreira vitoriosa. E Marco, a última, pelo menos da minha parte, queria saber sobre o gramado também do Santo André, né? Porque a gente vê muito dessa discussão, grama sintética, grama natural. Eu, sinceramente, acho que é meio balela, né? Acho que mais importante é você oferecer um bom gramado. Se o seu gramado é natural e muito bom, maravilhoso. Se o seu gramado é sintético e muito bom, espetacular. Se o seu gramado é ruim, aí vai prejudicar o andamento da prática esportiva, né? E o Santo André vem recebendo, né, o estádio, o Bruno José Daniel vem recebendo muitas partidas de campeonatos femininos, além dos jogos do Santo André, outras competições de categorias de base. Então eu queria que você falasse, né, como foi para vocês esse acordo para a mudança do gramado e como hoje é visto pela direção do Santo André ter este campo de grama sintética. Bom, eu penso que eu tenho pensamento, a tua explanação é perfeita. É claro que tem quem prefira gramado natural, tem quem prefira o gramado artificial, porém o ponto é que você precisa ofertar um bom gramado para o espetáculo. Com essa enorme quantidade de jogos que o Bruno Daniel sediou em 2023, é impensável nós termos um gramado de qualidade alta, pois chegou a ter 4, 5 jogos na semana dentro do estádio Bruno José Daniel. Quando eu fui contratado pelo Santo André já era o gramado artificial, é um gramado no qual existe a manutenção mensal e eu particularmente entendo que ele favorece a prática do bom espetáculo. É claro que existe na literatura pensamentos que a articulação dos atletas podem ser prejudicadas. Graças a Deus, eu não presenciei nesse ano que estou à frente do departamento de futebol do clube lesões articulares, não presenciei, nenhuma lesão de joelho, tornozelo, enfim, graças a Deus. E eu espero que assim seja, sem nenhum tipo de lesão. E o Santo André sediando jogos, um campeonato paulista de alto nível, que o espetáculo também seja prestigiado, pois como eu coloquei, com 4, 5 jogos na semana, não existe gramado natural que dê conta, e a gente já vê Allianz Parque, Engenhão, Arena da Baixada, enfim, uma série de gramados artificiais surgindo, que é a prova que é melhor para o espetáculo, dá menos manutenção, e é uma forma também da gente ter cada vez um jogo mais rápido, um jogo mais jogado, um jogo de bola no chão com alta qualidade. Santo André do coração. 7h mais 12, conversamos nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes com Marco Gama, executivo de futebol do Santo André. Marco, obrigado demais por nos atender aqui no programa Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Uma boa sequência de trabalho para vocês, um grande ano e uma boa estreia contra o São Paulo dia 20 no Morumbi. Então, um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer falar de futebol, levar informação do Santo André, do Ramalhão, que dia 20 possamos fazer um grande jogo, fazer uma grande competição dentro do Campeonato Paulista e que Deus abençoe que a gente consiga colocar o Santo André novamente em divisões maiores. Eu acho que a história, a tradição, a cidade de Santo André merece voos maiores, pensamento dessa forma. Muito obrigado. Boa, obrigado Marco Gama. Tá aí então a entrevista